Bom dia, estamos ao vivo, com as bênçãos de Deus, um pouquinho atrasado o horário previsto, mas estamos aqui, firme e forte. Bom dia, façam todos um excepcional dia, final de semana abençoado, com uma chuva maravilhosa, bem suave, calma, tranquila. E é isso aí, vamos começar, né? Vamos lá, começamos com a nossa oração, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ô Senhor, nos dê sabedoria e discernimento, o Senhor nos conhece, o Senhor conhece nosso coração. Pedimos que o Senhor cuide de nós, que o Senhor nos ajude a compreender a sua palavra, bem interpretá-la, a fim de que ela possa tocar os corações. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por a chuva que o Senhor nos envia, que faz tudo crescer, que faz a natureza prosperar, que purifica o ar, que traz vida para tantos que precisam dela. Muito obrigado, Senhor. Providencie sempre que nós precisamos, nos ajude, que esse dia seja um dia de desfrute, um dia de bênçãos, onde nós verdadeiramente sintamos a sua presença e possamos viver de acordo com a sua palavra. Tudo isso nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos começar então. Vamos lá. Provérbios 28:1. O ímpio foge sem que ninguém o persiga, mas o justo sente-se seguro como um leão. Então, Provérbios 28 ele já começa aqui nos dando um ensinamento. Vale a pena ser justo. Não vale a pena ser ímpio. Como que a gente poderia interpretar aqui? De diversas formas, né? A gente tem que ser como um leão, ter coragem de enfrentar as batalhas e desafios do dia a dia. Mas também a gente pode ver o ímpio aqui como aquele covarde que foge, porque o ímpio ele sempre está em sofrimento. Por mais que ele não queira demonstrar, ele não assuma isso, mas ele sempre está em sofrimento. Ele sempre tem medo, se ele está fazendo alguma coisa errada, da polícia chegar na porta da casa dele. Ele tem medo de quem ele fez alguma maldade de vir se vingar dele. Então ele está sempre em caos interno. Por mais que às vezes ele não demonstre isso. Porque ele está sempre preocupado com alguma coisa que pode acontecer com ele de negativo, porque ele é mau, ele faz maldade para as pessoas. Ao passo que o justo ele é como um leão, ele está sempre forte. Por quê? Porque ele sabe que nada de ruim vai acontecer com ele. Primeiro porque ele é uma pessoa que não prejudica os outros. E depois ele sabe que ele tem um Deus que o ama, que ele está debaixo do favor de Deus, e Deus vai sempre honrar, Deus vai sempre proteger, ser fiel, entende? E é assim que nós temos que ser. Pessoas que caminham de acordo com a vontade de Deus para viver do favor de Deus. E você vai ser forte como um leão. Né? Você não vai ter medo de nada. O leão ele é imponente, né? Por isso que ele é considerado o rei da selva. Ele não tem medo de nada. E assim deve ser o justo, aquele que caminha de acordo com a vontade de Deus. Assim tem que ser eu, tem que ser você, todos os dias. 2. Por causa do pecado de um país, multiplicam-se os chefes, mas sobre um homem sábio e sensato, a ordem perdura. E aí que esse 2, ele fala da questão do legado, né? E a pergunta que fica para nós é: o que nós temos construído? Nós temos sido um homem pobre, que oprime o miserável cada vez mais, que causa o sofrimento das pessoas, a fome? Nós temos sido pessoas que pecam, que têm vivido no pecado, ou temos vivido na vida de verdade? Entende? Seja bem-vindo, João, Petrônio. Alegria ter você aqui conosco. Seja bem-vinda, Heloísa, Elô. Bem-vinda, amada. Gente, então assim, como nós temos nos comportado? Qual é o legado que nós temos construído? De um homem rico, né? De bênçãos que vem de Deus, ou de homens pobres que só planejam a maldade e quer prejudicar os outros? Então nós somos convidados aqui a deixar um legado, né? Construir uma estrutura forte à nossa volta. E isso só é possível se a gente estiver caminhando de acordo com a palavra de Deus, se a gente estiver transbordando na vida das outras pessoas. E aí entra, né, uma sigla que a gente ouve muito, né, chamado o ATT, ou seja, aquilo que você aprende, você coloca em prática na sua vida e você transborda na vida de outras pessoas. A isso nós somos chamados todos os dias, né? De verdade, viver um processo de aprendizado que causa uma transformação na nossa vida e a gente transborda na vida de outras pessoas. Isso vai nos tornando cada vez mais rico na palavra, rico no entendimento e consequentemente mais sábio. E a gente vai transbordando na vida das pessoas e o Senhor vai nos dando cada vez mais, porque as bênçãos dele já são infinitas. E ele nos dá de acordo com a nossa capacidade de gerenciar, de administrar. Então nós temos sempre que buscar isso, a fim de que nós não sejamos pobres, miseráveis.
3. Um pobre que oprime miseráveis é qual a chuva torrencial que causa fome. Né? Que é a continuação. Passo que o pecado nos afasta da sabedoria e da sensatez. É um miserável que ele é pobre porque não vive aquilo que a gente acabou de falar. 4. Quem abandona a instrução louva o ímpio. Quem a observa faz-lhe guerra. E aí aqui a questão é, nós temos buscado a instrução porque Deus ele ama o justo e ele abomina o injusto. A questão é como que nós nos comportamos. Qual é a justiça que a gente busca, que a gente pratica na nossa vida? E aí a gente vai ter essa percepção de justiça na instrução, no aprendizado, participando das lives, ouvindo aqui, por exemplo, a gente falando, tantas outras pessoas sábias que o Senhor tem levantado nessa terra para falar da sua palavra, para anunciar, para ensinar. E nós temos que ter essa sabedoria de amar a instrução, de buscar o conhecimento, de ter a humildade de ouvir pessoas que sabem mais que nós. E quando a gente faz isso, naturalmente nós vamos nos tornando mais sábios. E quando a gente abandona a instrução, a gente começa a fazer coisas erradas. E às vezes a gente nem tem discernimento que a gente está fazendo errado. A gente faz errado porque a gente abandonou a instrução. E aí aqui tem a consequência, olha, é bem claro quando ele nos fala aqui, ó. Quem abandona a instrução, louva o ímpio. Quem observa faz de guerra, ou seja, você começa a dar valor em pessoas que ensinam coisa errada, que faz aquilo que contraria o que o Senhor nos ensinou, que o Senhor nos pede todos os dias, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós só vamos conseguir praticar isso se a gente estiver debaixo da instrução que vem de Deus, que Ele nos dá através das pessoas que estão à nossa volta. Se a gente abandona, a gente começa a fazer um monte de coisa errada e a gente nem percebe, a gente acha que está certo. E depois vem as consequências, que é o sofrimento. 5. Os homens maus não compreendem o que é justo. Os que buscam o Senhor tudo entendem. É o complemento do 4, né? Quando a gente busca o Senhor, a gente entende tudo. Ele nos dá sabedoria, nos mostra, nos revela. Gente, a revelação de Deus, ela é, vamos dizer assim, é como você ter um autor que escreveu um livro, aí você vai lá e lê, e às vezes você lê aquele livro, você não entende 100% o que ele quis dizer ali. Aí imagina que você tem um autor na sua frente, aí ele vai lá e te explica, olha, quando eu escrevi essa frase, eu quis dizer isso, 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 e aquilo na sua cabeça fica muito claro. Você fala, poxa vida, por que eu não estava entendendo assim, não estava compreendendo? A revelação de Deus é a mesma coisa. A palavra dele está disponível para todo mundo pode ler a Bíblia. Mas às vezes você precisa fechar os olhos e olhar para Deus, olhar para dentro de você, onde o Espírito Santo de Deus habita, e falar, Senhor, o que o Senhor quer me revelar nessa palavra, o que o Senhor quer me dizer? E Deus fala ao seu coração. A gente tem acesso direto ao autor, aquele que tudo revela, entende? Às vezes nós temos que buscar essa revelação, porque senão a gente não compreende, ou a gente interpreta mal. Todos os dias eu peço ao Senhor, antes a gente vir falar com vocês aqui, Senhor, me ajuda, me mostra o que o Senhor quer que eu fale para essas pessoas. Porque se a gente for falar só da nossa razão, a gente fala um monte de coisa que às vezes não faz sentido, entende? Então a gente tem que pedir sempre para o Senhor, Senhor, me ajuda, me revela o que o Senhor quer me falar, o que essa palavra o Senhor quer que ela revele a mim, entende? E isso é de grande profundidade, isso é buscar sabedoria profundamente. 6. Mais vale um pobre que caminha na integridade do que um rico em caminhos tortuosos. Aí aqui é muito interessante esse 6, porque Deus ele ama os retos, os puros de coração. O dia que você estiver diante de Deus, o dia que eu estiver diante de Deus, com a nossa vida ceifar aqui nessa terra, o Senhor vai perguntar para nós assim, quanto você tem de riqueza lá na terra? Não vai fazer isso. Para Deus não importa os bens materiais. Para Deus um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então para Deus não tem essa mensuração. Ele não quer saber. Ele quer saber o quê? Quanto mais você abençoar pessoas aqui na terra, mais Ele vai te abençoar. Mais você vai prosperar em todas as áreas da sua vida. Mas Deus, Ele vê o coração. Por isso que Ele fala que é melhor você ser pobre com o coração puro, pobre, do que você ser um rico que vive em caminhos tortuosos. Ou seja, que você adquiriu aquela riqueza enganando os outros, usurpando os outros. Se bem que depois nós vamos ver aqui que tudo que você faz aqui na terra você paga um pouco mais adiante. Mas assim, Deus ele vê o nosso coração. Ele nos convida a ser verdadeiramente humildes.
E aqui não está falando que você tem que ser miserável financeiramente, entende? Mas de você ter um coração humilde, de você se deixar tocar pelo Senhor que te ama. E não ser soberbo, achar que você é o dono de tudo, dono da verdade. 7. Um filho inteligente segue a instrução. Quem convive com os devassos torna-se vergonha de seu pai. Cara, é muito sério isso. Por isso que a gente tem que treinar bem nossos filhos. E você que é filho, segue as boas instruções que seu pai te deu. Então aquela questão de honrar o pai e a mãe, aqui fica muito claro. Como que você honra? Seguindo as instruções. Obviamente que as instruções de acordo com a vontade de Deus. Né? Porque de repente você não teve uma pessoa que te instruiu corretamente. Então nós temos que sempre ser, que ele fala aqui, né? Ser vergonha de seu pai, se você não segue a instrução. Seu pai ensina você como é o caminho que você deve seguir. Seu instrutor, né? Seu mentor espiritual te orienta e fala o que você tem que fazer. E você não obedece, né? Você vai ser uma vergonha, você vai se perder aí. Então nós temos que ter essa sabedoria, esse cuidado, né? E a oração aqui ela é muito importante. Por isso que a gente tem que sempre pedir a Deus sabedoria. Senhor, me revela, me dê sabedoria. Porque o Senhor nos instrui, Ele mostra o caminho que nós devemos seguir. E nós temos que ter esse cuidado de sempre buscá-lo e deixar que Ele nos oriente. 8. Quem aumenta a sua fortuna por usuras e logro, ajunta para os que têm piedade dos pequenos. Aqui, essa questão aqui é muito séria, né? A gente vê que esse provérbio deixa muito claro que quem prejudica os outros, quem tira vantagem dos outros, e quem, ou como a Nadir, seja bem-vinda, tá? É uma honra ter você aqui conosco. Quem prejudica os outros, no final vai perder. Porque isso aqui é muito sério, porque o que acontece? A pessoa que ela é generosa, Deus ele sempre providencia mais, sempre dá mais, e a gente tem sempre que fazer o melhor que a gente, com o melhor possível com aquilo que a gente tem, né? Faça o seu melhor com o que você tem hoje, até que você tenha condição de fazer melhor ainda, já falava Cortella, né? Então, assim, nós temos que sempre dar o nosso melhor na condição que a gente tem. E às vezes a gente deixa de fazer, por quê? Porque a gente só quer tirar vantagem dos outros, quer prejudicar os outros, a gente deixa de transbordar. E aí aqui ele fala que vai ter consequência, nada vai ficar em vão. A usura, a ganância, ela no final... Ela e às vezes não faz também porque não vai ganhar nada em troca. Tem gente que só faz alguma coisa se for ganhar algo em troca, né? Então isso daí é muito sério, sabe? Quer dizer, você é só um toma lá da cá, né? A gente tem que tomar bastante cuidado com isso, né? A gente não tem que fazer as coisas só para tirar vantagem de alguém, de alguma coisa, de alguma situação, ou então para poder já pensando em ganhar alguma coisa em troca do outro. Tem que tomar bastante cuidado com isso, né? Porque lá na frente isso daí tem consequência, com certeza. Olha, e a gente conhece pessoas, você também conhece com certeza alguém assim, que a pessoa ela é tão gananciosa, ela fica tão cega para as outras pessoas que estão à sua volta, que o que acontece? Ela prospera financeiramente. Às vezes você até fala assim, nossa, como aquela pessoa prosperou financeiramente. Só que a nossa vida, a gente não é só o financeiro. O ser humano, você tem que cuidar do financeiro, você tem que cuidar da sua saúde, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo, você tem que cuidar dele até para você ter uma vida longa. Você tem a sua família, que você tem que cuidar, principalmente quem tem filhos, e os filhos aprendem mais com nossos exemplos do que com aquilo que a gente fala. A gente tem que tomar cuidado com isso. Isso mesmo, fazer o bem sem olhar a quem, exatamente isso. Então o que acontece? A gente precisa tomar cuidado e ser próximo em todas as áreas. O que acontece com uma pessoa que ela é gananciosa? Normalmente ela negligencia todas as outras áreas só por causa do financeiro. E aí ela prospera financeiramente, só que aí ela tem uma família destruída, ela tem um casamento destruído, ela tem uma saúde que depois ela vai gastar todo aquele dinheiro para recuperar a saúde. Então assim, a gente tem que ter sabedoria de a gente crescer em todas as áreas proporcionalmente e ao mesmo tempo. Mesmo que seja mais lento, mas que seja de acordo com aquilo que o Senhor tem nos dado, tem nos ensinado. E não querendo tirar vantagem ou prejudicar os outros. 10, né? Isso. Quem seduz os homens corretos para um caminho mau, cairá no fosso que ele mesmo cavou. E para os íntegros caberá a herança da felicidade. Esse 10 aqui, ele é pesado, né? Nos convida aqui a de verdade fazer o bem, porque fazer o mal custa caro. Não faça. Não seja hipócrita.
Não prejudique os outros. Não fale uma coisa e viva outra. Estou aprendendo tanto com provérbios, eu confesso para vocês que está fazendo tão bem para nós, né, amado? Verdade. A gente está aprendendo mesmo. tanto aqui e a gente sente no fundo do coração o desejo de que também esteja fazendo bem para vocês que partilham conosco esses provérbios. E esse 10 aqui, ele é profundo, que quem é correto tem que levar as pessoas para o bom caminho. Você não pode seduzir as pessoas e levá-las para o mau caminho, porque fazer o mal custa caro, não vale a pena. Sabe o que é usar assim? Não vale a pena fazer o mal. Vale a pena fazer o bem, ser bom, ajudar os outros, transbordar na vida das pessoas. É bom demais você poder deitar a cabeça no travesseiro e falar assim, nossa, eu ajudei alguém hoje. Porque você vai herdar a felicidade. Aqui ele fala, ó, para os íntegros caberá a herança da felicidade. E você vai ser feliz. E a prosperidade é natural para quem transborda, para quem ajuda os outros. O Senhor sempre abençoa. O Senhor vai te dar sabedoria para fazer atividade física, para você ter uma saúde boa. O Senhor vai te dar sabedoria para se afastar dos vícios que te prejudicam a sua saúde, que prejudicam as pessoas que estão à sua volta. O Senhor vai te ajudando a cada dia você sendo melhor, entende? Porque o objetivo não é ser perfeito. O objetivo é hoje ser melhor do que ontem. E amanhã ser melhor do que hoje. A gente tem que estar sempre prosperando, entende? E melhorando todas as áreas da nossa vida. A isso nós estamos convidados. E a incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo. Transbordar. E o Senhor, Ele vai nos dar felicidade. Porque no fundo, gente, Provérbios ele deixa isso muito claro. E é a verdade. No fundo, todos nós queremos ser felizes. Queremos ter paz interior. Sabe, querer poder deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, poder levantar contente, sem um monte de preocupação, sem um monte de questão para resolver. Nossa alma precisa disso, né, Elô? Fazer o bem alimenta a alma, exatamente. Nós somos corpo, alma e espírito. Qual é o grande problema do ímpio, da pessoa? Ele foca só no corpo, ele só pensa no bem-estar do corpo, ele esquece que ele tem uma alma e um espírito. E o Senhor nos convida a sermos inteiros, a vivermos com sabedoria o todo. Continuando, 11. O rico julga-se sábio, mas o pobre inteligente penetra-o a fundo. E aí é aquela questão, né? O rico ele julga-se sábio, mas o pobre inteligente penetra-se a fundo. Porque muitas vezes a pessoa, por ela ser rico financeiramente, ela acha que ela é poderosa, que ela pode fazer o que ela quiser. Mas não é bem assim, né? Nós temos que viver com inteligência. O que é? É nos conhecer a fundo. E aqui não é rico de dinheiro. Aqui a expressão do rico dele aqui é rico de soberba, aquela pessoa que ensoberbece, que se julga bom. E eu falo, existem muitos ricos humildes, né, que vivem com humildade, e existem muitos pobres arrogantes e gananciosos. Aqui não é a questão financeira que ele está falando. Ele está falando aqui da questão do ser da pessoa, como ela se posiciona. Então, assim, a gente tem sempre que ser pessoas humildes, porque o Senhor, Ele conhece cada um de nós a fundo, e Ele vai providenciar o que nós precisamos sempre. 12. Quando os justos triunfam, há muita alegria. Quando os ímpios se erguem, cada qual se esconde. E aí aqui ele fala praticamente do governo, né? Quando os justos triunfam, há alegria. Então nós somos chamados a ser pessoas justas, para que aonde a gente chega, a gente leve alegria para as pessoas que lá estão. Que a gente transborde alegria para as pessoas, que a gente seja paz, seja luz, ajude as pessoas. E não ser aquela pessoa que quando chega no ambiente, entristece quem está ali, as pessoas não querem ficar perto, se afastam porque você é tóxico, entende? O Senhor nos convida aqui a ser pessoas justas que sempre transbordam e levam alegria para os outros. 13, né? 13. Eu olho para a luz aqui na frente, eu fico meio... não enxergo direito. 13. Quem dissimula suas faltas não há de prosperar. Quem as confessa e as detesta obtém misericórdia. E aí esse aqui é fantástico, fantástico mesmo. Seja bem-vinda. Não sei se é Gráucia. Seja bem-vinda aí. E eu digo aqui que esse provérbio ele é fantástico, porque ele nos convida a sermos verdadeiros. É difícil isso, né? Às vezes a gente quer demonstrar para as pessoas que a gente é perfeito, que a gente é muito bom. E nós não somos. E eu digo, eu não sou, aquele de vez em quando me dá umas cutucadas. Fala assim, você fala bem lá, mas tem hora que você... Eu sei que eu não sou, mas eu estou tentando ser melhor cada dia. Eu digo para ela sempre isso. Hoje cada dia eu tento ser melhor. Porque nós não somos perfeitos.
E nós temos que ter a capacidade de confessar os nossos pecados, de assumir que nós erramos, entende? De admitir que nós não somos perfeitos, que nós erramos. Obviamente que o sábio, ele não fica errando a mesma coisa. Então, assim, se eu errar, eu pecar, Deus, ele é misericordioso. Se eu me arrependo do fundo do meu coração, o perdão é certo. Deus, ele sempre perdoa. Apesar que a disciplina, ela faz parte, né? Deus perdoa, mas a disciplina, ela acontece. Mas dentro de nós temos que ter essa capacidade de pedir perdão, de reconhecer que quando nós erramos. Porque isso aqui é uma profundidade enorme, esse provérbio. Se você pegar só esse provérbio para a sua vida hoje, tudo que a gente está falando aqui, já vai transformar a sua vida. De entender realmente, se conhecer quem você é. Saber onde você está errando, seus pecados, e buscar melhorar. Se arrepender de seus pecados, pedir perdão, e o mais sábio, procurar não errar na mesma coisa. Porque a sabedoria consiste em você não ficar cometendo os mesmos erros, e você aprender com os erros dos outros. Né, Mara? É isso mesmo. Quer falar? Sim. Vamos pedir uma palhinha aqui. Então, esse negócio que o Robson falou, assim, às vezes a gente fala, estuda, coloca aqui tudo que a gente está aprendendo de provérbios e a gente tem que ver o que a gente está aplicando na nossa vida. Não adianta nada ficar ouvindo, aprendendo, mas não colocar na prática. É a prática e a constância. Às vezes, assim, ele tá falando assim, às vezes eu dou alguns puxãozinhos de orelha, ele também dá em mim, mas é porque, assim, a gente tem que viver aquilo que a gente está pregando, né? Eu mesma, depois depois que a gente entrou para algumas mentorias, né? Começamos a passar algumas instruções para algumas pessoas que têm nos procurado. A gente tem que viver aquilo que a gente está falando. E eu tenho procurado me fechar um pouco assim em mim, sabe? Comigo, ali no meu mundo, para eu poder assim procurar corrigir muita coisa em mim, muita coisa no meu dia a dia, no meu ser, na minha família, no nosso casamento, eu como pessoa. E por isso eu me afastei muito de várias pessoas assim para eu me corrigir. Porque na hora que a gente volta a conversar com as pessoas, você tem que ser luz na vida delas. E elas, ouvindo, tem que aprender e ser luz também na sua vida. Porque senão é você tentando acender e a outra tentando apagar. Aí não dá certo, né? Então é isso daí. A gente tem colocado as coisas, procurado aprender, colocado em prática e colocar a constância. Você entendeu? E quem estiver na mesma vibe consegue ficar junto com a gente, consegue se aproximar da gente. Caso contrário, o ambiente não condiz com algumas pessoas, né? Assim, não ajuda, não faz parte. As pessoas começam a não se sentir bem, né? Se tiver num ambiente, de repente, a gente fala muito de Deus, de sabedoria, de prosperidade, de aprendizado. Tem gente que não gosta de ouvir. Então, assim, aquele ambiente começa a não ser legal para ela, entendeu? Aí começa a se afastar. É a hora da peneira, né? Esse é o momento da peneira. Então, nós temos sempre que, né, agir dessa forma, né? Com misericórdia, confessando nossos pecados, se arrependendo e melhorando. Não precisamos esconder, né? Feliz daquele que vive em temor contínuo, mas o que endurece seu coração cairá na desgraça. Esse 14 aqui, ele é bem direto, né? Nós estamos vivendo o temor do Senhor, porque o Senhor nos ama. E Ele nos quer sempre nos dar a sua bênção. O que é viver no temor do Senhor? É viver no favor de Deus. Não é ter medo de Deus. É ter extremo respeito. E quando a gente tem extremo respeito, a gente faz aquilo que agrada a Deus, porque quando você respeita alguém que é muito importante para você, você não procura sempre caminhar de acordo com o que aquela pessoa te instrui? Você não vai contrariar, fazer o contrário, porque você já pensa assim, o que tal pessoa vai pensar se eu fizer isso de errado? Não é assim? Mesma coisa com relação a Deus. Assim, o que o Senhor vai pensar se eu... Porque Ele vê tudo, Ele sabe de tudo. Por isso que a gente não precisa esconder nada dele, porque nada fica escondido. Então é melhor a gente sempre buscar o favor de Deus. Mas que endurece seu coração cairá na desgraça. O que é se endurecer o coração? É você se achar todo-poderoso, rico, soberbo, a ponto de você não admitir que o Senhor é aquele que te ama e que providencia tudo que você precisa. Entende? Quando você é humilde de coração, o Senhor te conhece. Ele sabe que você não é perfeito, Ele sabe que eu não sou perfeito, mas Ele nos ama e Ele quer que nós nos tornemos cada dia pessoas melhores. E aí a gente
agradá-lo, viver de acordo com a vontade dele, vai fazer com que nós sejamos pessoas mais abençoadas cada dia mais. Leão rugidor, urso enfaimado, esfaimado. Tal é o ímpio que domina sobre um povo pobre. E aí aqui é aquele negócio, quando o ímpio governa, o povo sofre. Por quê? Porque ele sempre vê com maldade, sempre quer tirar proveito de todo mundo. Ele nunca vai querer proteger. Por mais que a gente veja o urso, né? Aqui, traduzindo aqui mais por mais que a gente vê o urso como um animal fofinho, né? Lá nos desenhos que passa aí na televisão. Mas o urso, na natureza, ele é um animal muito feroz, muito bravo, perigoso. Então nós precisamos entender que assim é uma pessoa que ela é malvada, que ela quer sempre tirar vantagem. A gente não pode ser inocente de confiar em todo mundo, de colocar nossa vida na mão de todo mundo. Isso fica como um alerta para nós, ó. Cuidado com as pessoas que estão à sua volta. Porque se ela é uma pessoa malvada, que sempre quer tirar vantagem de tudo e de todos, cuidado, porque daí isso aí pode fazer mal para você, pode te prejudicar. Entende? E a gente ter a sabedoria de cuidar onde a gente pisa é de muita sabedoria. 16. Um príncipe destruído de senso é rico em extorsões, mas o que odeia o lucro viverá longos dias. Aí aqui é na mesma linha, né? De você estar em volta de pessoas que só querem tirar vantagem e prejudicar os outros. Quem está perto dela vai sofrer, naturalmente. Por quê? Porque ela sempre quer prejudicar e tirar vantagem. E a gente não deve ser assim, e a gente não deve conviver com pessoas assim. Pelo contrário, a gente tem que evitar esse tipo de coisa. O homem sobre o qual pesa o sangue do outro fugirá até o tosso, não o retenhas. Aí aqui ele é bem direto, né? E aqui a gente tem que ter muito claro. Nós não podemos tocar na vida de ninguém. E a pergunta que a gente tem que aprender aqui com esse homem tolo, né? É que você fazer o mal, você prejudicar os outros, você vai ter que ser uma pessoa que sempre vai estar fugindo. Sempre vai estar fugindo. Não vai ter paz. Não vai ter paz, não vai ter felicidade. Então, não toque na vida do outro. A gente tem que aprender a ter essa sabedoria de sempre respeitar o outro. E de entender que às vezes o interesse seu ali momentâneo, seja ele para que for, você pode estar prejudicando o outro pro resto da vida dele. Entende? Vai ser um acontecimento que talvez para você não vai ter importância, mas para o outro pode ser que seja um evento. Então a gente tem que sempre tomar cuidado e respeitar a vida das pessoas, né? Esse discernimento. 18. O que caminha na integridade será salvo. Quem seguir por caminhos tortuosos cairá no fosso. E aqui o 18 ele é bem direto, né? Se a gente escolhe o caminho que nós queremos caminhar, as consequências é certa. Se você caminha no caminho do bem, faz o que tem que ser feito, caminha de acordo com a vontade de Deus, Deus vai te abençoar e você vai ser uma pessoa próspera em todas as áreas da sua vida. Ao passo que se você for uma pessoa que sempre prejudica os outros, você vai cair. Você vai cair num fosso, num buraco profundo. E é uma coisa muito certa. Você conhece pessoas que enganam os outros, que tiram vantagem? Você vê ela prosperar? Momentaneamente ela pode até prosperar, mas lá na frente ela vai cair. Ela vai achar alguém que vai dar um tombo nela muito maior. Entende? Um comerciante que engana os clientes, que passa a perna nos clientes, que mente, que age com... O que acontece com as pessoas? Elas param de comprar naquele comércio. Entende? Uma pessoa que no casamento um mente para o outro, destrói o casamento, acaba separando. Um pai que engana o filho acaba descobrindo, é uma decepção enorme. O contrário também é verdadeiro. Então o que acontece? A gente tem sempre, e isso tudo é queda. E a gente não deve ser assim, nós temos que ser pessoas verdadeiras, que sempre procuram fazer o bem, ajudar os outros. A gente não é perfeito, a gente pode errar, né? Como falou, e a gente reconhece nossos pecados, se arrepende e recomeça. Porém, a gente tem que todos os dias nos esforçar ao máximo para fazer o que é certo, para ser honesto, verdadeiro, porque vale a pena. Não é porque, tem que fazer porque alguém falou para mim que tem que fazer. É a gente ter no nosso coração convicção de que vale a pena. 19. O que cultiva seu solo terá pão à vontade. O que corre atrás das vaidades se fartará de miséria. E aí aqui é aquela questão. O que a gente planta, a gente colhe. Nós somos chamados a semear, a plantar todos os dias. Porque é certo que nós vamos colher. E na nossa vida vão chegar muitas sementes.
E nós temos que ter a sabedoria de separar as sementes que é para o pão das sementes que é para serem replantadas, para dar mais frutos. Entende? Os últimos 3 provérbios vem falando sempre a mesma coisa, né? Isso para ver o quanto que eles focam em cima, assim, né, do plantio, da colheita. Se preocupe com o plantio para saber o que vai colher. Quem sabe que planta não teme a colheita, é a frase, né? Então, assim, para a gente tomar bastante cuidado, né, no plantio, em que tipo de semente que você está plantando, se você está cuidando, regando, dando amor para que cresça e dê frutos saudáveis, né? Aí não adianta você plantar um pé de limão e querer colher manga, não vai sair manga, né? Vai sair um limão e se não deu nem amor, nem água direito, vai sair uns limãozinhos pequenos e azedo demais, né? Ruim. Ou sem caldo, que é pior. Então é isso aí. O homem, 20. O homem leal será acumulado de bênçãos. O que, porém, tem pressa de se enriquecer não ficará impune. O que fala isso daqui? Se você for leal, se você for uma pessoa sábia, que está buscando a palavra e vivendo de acordo com ela, você vai ser uma pessoa próspera. Ele é bem direto aqui. Você vai enriquecer em todas as áreas da sua vida, porque o Senhor vai te acumular de bênçãos. Ao passo que se você for uma pessoa que quer forçar a enriquecer rápido, enganando os outros, cortando etapa, você vai se dar mal. É aquilo que a Cris acabou de falar, a lei da semeadura. Gente, o plantio ele tem etapas. São 5 etapas. Desde colocar semente, preparar o solo, colocar semente no solo, esperar a planta germinar e crescer, nascer, crescer, ficar adulta e dar fruto. É um processo. Tudo que você pula etapa, você acaba se dando mal. A lei do plantio ela é muito certa em todas as áreas. Hoje tem muito site, muita coisa na internet ensinando as pessoas a ficarem ricos rápido. Não, coloca R$100, você vai ganhar 500. Coloca 500, você vai ganhar não sei quantos mil, de um dia para a noite. Não existe isso. É tudo golpe. Você pode até colocar R$10 para fazer um teste, ele te dá 50. Aí você coloca os 50, ele te dá 200. Aí você fala, funciona mesmo, agora eu vou por 1.000 e vai me dar 5.000. Aí na hora que você coloca 1.000, some o dinheiro. Você não acha nunca mais onde você pôs. É assim que eles fazem, joga a isca, aí você morde a isca e depois eles lá na frente pegam você. É sempre assim. Então nunca queira tirar vantagem, querer enriquecimento rápido. É igual uma pessoa que quer emagrecer e tem um remedinho aqui que você vai tomar e você vai perder 10 quilos em um mês. Não acontece, gente. Você sabe disso. Para você ganhar aqueles 10 quilos foi quanto tempo? Então você precisa fazer o quê? Você precisa fazer o processo, né? A sequência. E aí sim você vai se dar bem. Então nunca pule etapa. Não é bom mostrar-se parcial. Há quem cometa este pecado por um pedaço de pão. Aí o que é isso aqui, esse 21? É aquela pessoa que ele sabe o que tem que falar, mas ele não se posiciona, ele fica ali parcial porque ele não quer perder o favor de uma pessoa que está ali do lado dele. Sabe que aquela pessoa está errada, está fazendo o que ela faz é errado, não está correto, e ele não tem a coragem de ser verdadeiro e falar a verdade. Ele é parcial, porque ele quer sempre estar de bem com todo mundo. Cuidado, não é bom. O homem invejoso precipita-se atrás da fortuna, não sabe que vai cair sobre ele a indigência. Olha aqui, mais um que fala aqui do invejoso, né? Você viu que esse provérbio aqui está pegando pesado nas pessoas que são desonestas, né? Você vai prestar atenção? Ele está pegando pesado. Seja bem-vindo, Jorge. Prazer ter você aqui conosco. 23. Quem corrige alguém encontra no fim mais gratidão do que lisonjas. Aí aqui tá vendo que já é um provérbio diferente do anterior, quando você é parcial para poder tirar vantagem, às vezes para trocar por causa de um pedaço de pão, que ele já fala que a gente tem que corrigir. Quando você corrige, com sabedoria, obviamente, né? Corrigir não é ficar brigando, não é ficar jogando na cara, não é ficar humilhando o outro, mas com sabedoria, quando você corrige, na hora a pessoa pode até não gostar, mas depois ela vai refletir, ela vai falar assim, olha, aquela pessoa, ela gosta de mim, ela quer meu bem, porque ela vem me dar uma orientação, me ajudar. E assim a gente tem que ser. Sempre que possível, corrija. Com amor, com humildade, com misericórdia, mas corrija sempre quando você vê aquelas pessoas que você ama errando. Não deixa elas no erro, não. Faz a sua parte, vai lá, corrige, orienta. Chega e fala, olha, você está fazendo tal coisa, isso aí não é bom para você. Olha, estou vendo vídeo de provérbios lá, que ele é muito sábio. Provérbios nos mostra claramente como nós devemos nos posicionar. E aí você vai pegar e vai ajudar a pessoa a superar aquela dificuldade que ela está.
Na hora ela pode até não gostar, pode até criar ali uma resistência, mas depois ela vai refletir e vai falar que aquela pessoa ela queria o meu bem, ela estava me orientando. E assim nós devemos ser, sempre pessoas que corrigem aqueles que são mais ignorantes do que nós em determinados assuntos. Porque no fundo nós não sabemos tudo de todas as áreas. Em determinadas áreas nós somos mais ignorantes, precisamos de instrução, em outras nós sabemos mais e vamos dar instrução para quem sabe menos. Por isso que é importante a gente sempre estar trocando informação, um ajudando o outro. 24. Quem furta de seu pai ou de sua mãe, dizendo, isto não é pecado, é cólera do bandoleiro. E aqui é muito sério, não honrar pai e mãe é gravíssimo. E você vai pagar caro por isso. Então a gente nunca devemos fazer isso. Furtar o pai e a mãe. É um absurdo, né? Ele te deu a vida. Seu pai e sua mãe podem ser a pior pessoa do mundo, mas eles te deram a vida. A coisa mais preciosa que você tem é a sua vida. E aqui, como quando diz furtar o pai e a mãe, não é só em relação a bens, né, a dinheiro. Não, o furtar, ele diz de lealdade, de amor, quando você não é fiel aos seus pais, quando você não tem uma palavra de carinho, quando você não obedece, quando você não ouve, quando você não dá atenção. Tudo isso daí é roubo de alguma coisa, né? Do sentimento, daquilo que eles sentem, né? Das grandes noites de sono que eles perderam ali para fazer com que você estivesse a sua noite de sono mais tranquila. Por todos os anos, né, da vida deles que ele dedicou e vai dedicar até o fim da vida dele por você, né, também. E é pela grande missão que ele teve, que ele assumiu perante Deus, de cuidar de você. Então você tem que ser grato, você tem que ser amoroso, né? Seu pai, sua mãe pode ser ignorante, pode não ter carinho por você, mas você faça a sua parte. E Deus recompensa. Exatamente. 25. O homem cobiçoso provoca contendas, mas o que se fia no Senhor será saciado. É aquela questão, sempre que você cobiça as coisas dos outros, que você tem posicionamentos ali tentando enganar as pessoas, você sempre vai ter conflito. Porque às vezes o outro percebe, ele não vai aceitar também. Se ele for outro igual, também assim, que seja no mesmo pensamento, na mesma índole, é pior ainda, que daí a confusão está feita. Ao passo que o Senhor sempre abençoa aqueles que são fiéis. Vale a pena, vale muito a pena ser fiel. 26. O que se fia em seu próprio coração é um tolo. Quem caminha com sabedoria escapará do perigo. Então assim, nós não podemos fiar-se, ou seja, confiar apenas em nós mesmos. Mas nós temos que ter a sabedoria de que o Senhor é aquele que nos ajuda, que nos dá sabedoria e nos livra do perigo. Quantos perigos o Senhor te livrou? Quantos livramentos você teve na sua vida que às vezes você nem percebeu, nem sabe que você teve. O Senhor afastou pessoas de perto de você, era para ter acontecido algum acidente, alguma coisa com você, o Senhor te livrou, te protegeu, às vezes você nem percebeu, mas Ele estava lá te cuidando. O Senhor cuida de nós o tempo todo. Os anjos da guarda que Ele coloca sobre nós para cuidar de nós aqui, ó, pessoas que não dão valor, não têm essa percepção. E o Senhor, Ele é fiel, Ele sempre cuida de nós. Acredita, vale a pena. 26. O que se fia em seu próprio coração é um tolo. Quem caminha com sabedoria escapará do perigo. Isso nós lemos agora, né? 27. O que dá ao pobre não padecerá penúria, mas quem fecha os olhos ficará cheio de maldição. Nós temos que ter claro que isso aqui é muito sério, que a gente tem que ter pessoas que têm o coração aberto, que sejam generosos com aqueles que precisam, né? Sempre você tem que ajudar aquelas pessoas que são mais pobres que você, em todos os sentidos, não é só financeiro. Às vezes a pessoa precisa de uma palavra, precisa de um minuto, como a Cris falou, de atenção. Às vezes não é o seu dinheiro que vai resolver, é o seu tempo, sua atenção. E a gente precisa ter esse cuidado, essa sabedoria. Porque o Senhor, Ele conhece nosso coração, Ele conhece nossa inclinação, a nossa boa intenção. E às vezes a gente fazer o bem vale muito a pena. A gente virar as costas para aquelas pessoas que, principalmente que estão mais próximas de nós, é muito perigoso e a gente não deve fazer isso. 28. Quando se erguem os ímpios, cada qual se oculta. Quando ele perece, multiplicam-se os justos. Então, assim, quando tem um ímpio, em todo lugar que tem um ímpio que governa, naturalmente as pessoas elas vão se ocultando, né? Porque por medo, às vezes, de represália, de perseguição. Agora,
Quando os ímpios eles perecem, e aí multiplica-se o justo. Por que multiplica? Porque as pessoas elas se posicionam mais, elas sentem o desejo de ajudar. O exemplo ele arrasta, né? A gente sempre fala, a palavra ela pode até convencer ali momentaneamente, mas o que realmente vai fazer a diferença e vai convencer é o exemplo. É a forma com que nós nos posicionamos, a forma com que nós nos comportamos, as nossas atitudes mesmo. Então nós somos convidados a ter essa sabedoria, né? Eu vi hoje até anotei aqui, né? Viver é um perigo, é perigoso, porque acaba em morte. Graciliano Guimarães Rosa falou isso, né? Que morrer é perigoso porque acaba em morte. E uma coisa é certa, todos nós vamos morrer, né? Mais cedo ou mais tarde. Infelizmente ontem teve um acidente na rodovia, um rapaz de 29 anos, bastante jovem, tenho certeza que ele nem imaginava que ia estar perdendo a vida no dia de ontem. Mas a gente tem que entender assim, que viver é perigoso, ele acaba porque acaba em morte. A verdade é, todos nós vamos morrer, mais cedo ou mais tarde. E a grande questão que fica é qual é o legado que nós vamos deixar. Como nós vamos ser lembrados quando nós partirmos. Entende? Então assim, termina esse Provérbios 28 que é fantástico, que nos convida exatamente a fazer esse paralelo entre ser bom ou ser mal, entre fazer o bem ou deixar de fazê-lo, entre transbordar na vida das pessoas ou ser egoísta de pensar em si próprio apenas. E eu termino aqui com essa reflexão, que nós deixemos um legado, que nós tenhamos a sabedoria de transbordar na vida das pessoas a fim de que o nosso legado fique. E quando Deus nos levar dessa terra, a gente partir, as pessoas que ficarem aqui, elas lembrem de nós e que a gente fique um pouquinho no coração de cada um aqui ou ali. E essa pessoa fala, olha, eu ouvi tal mensagem, ela mudou a minha vida. Eu li tal coisa que tal pessoa escreveu e isso mudou a minha vida. Eu vi o exemplo da pessoa fazendo lá o bem, ajudando os outros e isso mudou a minha vida. E você vai ser sempre lembrado, vai continuar aqui nessa terra no coração das pessoas. Quantas pessoas você conhece que partiu e ninguém, não faz falta nenhuma, ninguém lembra dela mais. Então que nós sejamos pessoas que plantam, que semeiam, que fazem o bem. E o Senhor vai nos honrar, fazendo com que nosso legado seja próspero. Que outras pessoas também aprendam com o nosso exemplo e façam o bem. Isso aí. Nós somos chamados todos os dias, né? Acolher, amar, fazer o bem. Obrigado por vocês estarem conosco, obrigado por Nadir, ficou conosco a live inteira, a gente está de olho aqui, viu? Para nós é uma grande honra ter você aqui conosco, uma grande mulher que está deixando um legado fantástico, Nova Andradina, né? Guerreira. Você tem feito, comadre, que eu acabei de falar aqui, deixado um legado lindo para as pessoas, tem feito muito bem a muita gente. E o Senhor vai te honrar, vai te recompensar aqui nessa terra e principalmente lá no céu, porque Ele é fiel. Tá bom? Que Deus te abençoe grandemente. Muito obrigado pela sua presença. Amém, é isso mesmo, né? O legado, ela já está deixando e a gente espera que todas as pessoas aí que estejam ouvindo também façam essa reflexão, façam as mudanças na sua vida, assim como a gente está aqui buscando fazer também. E que a gente sempre seja lembrado não como uma pessoa que ajudou, não, uma pessoa que foi boa, uma pessoa que foi verdadeira, uma pessoa que ajudou sim, mas sem interesse nenhum, assim como os exemplos que a gente vê aí, né? Da comadre aí também. Então, tenhamos todos um excepcional domingo, né? Dia do Senhor, dia hoje que quem começou o dia já louvando e bendizendo a Deus, já começou o dia bem, porque hoje o dia foi feito para isso, para louvar e bendizer a Deus, né? Quem não pegou desde o começo, dá uma relida, né? Faça uma reflexão no Provérbios 28, faça uma releitura, pegue os códigos, aplica na sua vida e constância para que haja mudanças. Todos os dias é tempo de recomeço, tá bom? Faça um excepcional dia. Tamo junto até depois do fim. Madre, obrigada por ter ficado com a gente até o final. Obrigado, Mara, por chegar. Você que chegou, tem mais pessoas aí que estão chegando, que chegaram por último. Volta lá, a gente vai deixar salvo aqui no nosso Instagram. Entra lá e assiste a live desde o começo. A live do Provérbio 28 é fantástico, maravilhoso. Tenho certeza que vai valer muito a pena. Fiquem com Deus, feliz abençoado dia. Amanhã nos encontramos às 6 e 7 da manhã na nossa maratona Sabedoria de Provérbios. Tá bom? Estamos acabando. Amanhã é Provérbio 29, dia 31 a gente termina. Guardamos vocês amanhã. Um grande abraço.
Opa!